Falei bastante hoje pela manhã, né? E a lição que estudamos hoje pela manhã, uma lição muito importante para nós, porque quando nós estamos vivendo num contexto, num ambiente totalmente diferente daqueles em que estavam vivendo os israelitas, como estudamos aqui no capítulo 25, eles estão indo em direção à terra prometida. E este episódio que nós estudamos hoje, do Baal Peor, é um episódio que o Salmo de número 106, ele faz toda uma historiografia, fazendo um registro de alguns eventos que aconteceram durante toda a trajetória do povo de Deus, e vemos que é um salmo de data bem posterior, porque já fala aqui a respeito da dispersão do povo entre as nações. Este Salmo 106, nessa historiografia, ele mostra esse episódio de Baal Peor como sendo um episódio marcante, e é um episódio que tem muito a nos ensinar. Hoje eu não quero fazer uma análise do Salmo 106, mas ir na sua aplicação, né, a aplicação dessa passagem via Salmo 106, no Novo Testamento, que é na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele fala também a respeito desta jornada do povo de Israel no deserto ali, e ao mesmo tempo ele aplica isso na vida da igreja que está em Corinto. Porque os contextos sociais da época são contextos muito parecidos. E ali eles estão também, dentro daquela cidade, passando por pressões sociais, pressões culturais e pressões também espirituais, de modo a serem convidados a participar dos cultos que são ali realizados nos templos, né? São realizados nos templos. Havia ali em Corinto, segundo as pesquisas arqueológicas, havia ali 6 templos. Esses 6 templos, que eram todos dedicados a divindades pagãs, esses templos, eles traziam assim uma tentação para os crentes de Corinto, da mesma forma que trouxeram para aqueles israelitas, porque também envolvia a prática da prostituição cultural. Os pagãos sempre tiveram isso, né? E o contexto da Epístola aos Coríntios é um contexto que vai remeter àquela situação do Baal Peor, que ali, aquela divindade, né, o deus da fertilidade, acabou atraindo aos israelitas, e eles foram e pecaram contra o Senhor, e houve uma tragédia, uma praga que rompeu no meio deles. Bem, o que isso pode nos ensinar, quando nós então vemos o apóstolo Paulo fazendo uma recapitulação desses eventos históricos e ao mesmo tempo trazendo para a nossa realidade hoje? Nós vamos perceber logo de início, pela abertura aqui dos versículos, aqui dos primeiros versículos que ele fala na Epístola aos Coríntios, capítulo 10, no primeiro versículo diz: olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Observa bem que ele faz contrastes aqui, ou melhor, ele faz comparações aqui, como se eles estivessem naquela saída do Mar Vermelho, passando pelo meio do mar, e sob a nuvem, como se eles estivessem imergidos, e a partir daquele evento, é como se eles aclamassem Moisés, e aquele evento servisse para consolidar a autoridade e a liderança de Moisés sobre eles. E isso tem muito paralelo com o batismo. Nós, no Novo Testamento, quando nós, ao sermos imergidos na água, ao sermos imersos, saímos daquela água, né, representando a novidade de vida que nós estaremos a partir, né, da nossa identificação com Cristo, que não acontece no ato do batismo, mas quando Cristo entra na nossa vida, quando o Espírito Santo nos regenera, como fez na vida daquela senhora, né, que ela estava vendo tudo escuro,
e de repente uma luz, né, brilhou, ela teve uma visão diferente de tudo que estava acontecendo ao redor, uma perspectiva totalmente nova, diferente, porque aquelas trevas de fato que estavam na vida dela saíram quando o Espírito Santo a regenerou e ali ela recebe Cristo como seu Salvador. Então essa mudança, ela ocorre na nossa vida, não no momento do batismo. Depois, ela deve ter sido batizada, né, irmã? Não sei se ela teve esse privilégio. Você foi? Sim. Então. Então, o que ocorre? Nós vamos perceber aqui que o apóstolo está fazendo essa comparação e mostrando que há uma similaridade muito grande entre o povo de Israel, como eu falei hoje pela manhã, a igreja da antiga aliança e a igreja da nova aliança. Aqueles eventos ali não foram registrados aleatoriamente e os detalhes que lhes foram dados, que nós hoje vimos com todo o cuidado no capítulo 25, nos mostram a necessidade de que, da mesma forma como as tentações vieram àquele povo, nós também, em qualquer contexto em que estejamos, precisamos vigiar. Porque não existe nada que destrua, né, mais rapidamente a vida do povo de Deus que não seja o pecado. O pecado é uma destruição na vida do povo de Deus. E o inimigo é o mesmo que utiliza os seus artifícios para poder induzir o povo de Deus ao pecado. Como ele não pode te explodir, como ele não pode te destruir. Então, a única forma de ele ter acesso e ter uma certa legalidade, de certa forma, e Deus permitir que ele faça alguma coisa, que ele sempre quer nos destruir, é quando nós pecamos e entristecemos ao nosso Deus e não recorremos em tempo à sua misericórdia. Né? Porque também tem isso, o Salmo 51 indica bem isso, né? Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, ou seja, há tempo de te poder encontrar. Então também tem isso. Como não se sabe o lapso, é bom fazer com que nós não cedamos às tentações e ao pecado. E ele diz, todos comeram de um mesmo manjar espiritual. É aqui que o apóstolo Paulo, então, vai dar uma visão meta-histórica que jamais aquele povo pôde perceber em que eles estavam envolvidos. Para eles, tudo aquilo ali era visto por uma perspectiva quase igual daquela senhora. Tudo negro, tudo obscuro. Eles não sabem o que está acontecendo, não conseguem atinar as maravilhas de Deus, que Deus fez desde lá, né, da saída do Egito, os sinais, prodígios, coisas assim que nós hoje não participamos naquela intensidade. Esse mesmo evangelista aí, o nosso diácono evangelista, você tem que pegar a capa do teu pai, rapaz. Chega lá ou não chega? Não subir mais um degrau, não vamos? Né? Rosenildo, é algo que eles não atinaram, eles não perceberam o que estava acontecendo com eles. E o apóstolo Paulo, então, nessa leitura, essa leitura é muito mais profunda do que a leitura que o salmista faz, porque o salmista mostra, eles foram preservados, por causa de quê? Por causa da misericórdia de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que eles participaram do manjar espiritual. E o maná que os nutria, que os alimentava ali, não era simplesmente um maná. Era um pão espiritual que eles estavam recebendo e eles não tinham nem noção daquilo que estava acontecendo. Eles não tinham nem noção de que o que aconteceu com eles no mar e sob a nuvem era uma experiência espiritual profunda que eles simplesmente não conseguiam assimilar a realidade, meta-história, porque existe a história, os eventos acontecendo, e existe a meta-história, que é a história por trás da história, as coisas que acontecem e nós não temos, né, essa visão clara quando Deus não permite que a gente veja o que está acontecendo por trás da história. Então, quando você vê a história em si mesmo, muitas das vezes, você perde o foco daquilo que espiritualmente está acontecendo. Um evento pode ter um impacto sobre você quando você vê por a perspectiva simplesmente histórica do evento, mas ele pode ter um significado totalmente diferente quando você vê a dimensão meta-histórica do evento. Posso ilustrar para facilitar? Não é? Eu estava na Rio Magé.
vindo com o meu carro, saindo de um culto, tudo natural, tudo normal. Entramos no carro, descemos a ponte, pagamos lá, descemos a serra, pagamos o pedágio, passamos o pedágio, vem um carro e começa a nos perseguir. Naquele carro, então, aqueles indivíduos dão a ordem para poder eu parar o carro. E eu, em vez de parar o carro, inclusive empurrei o carro deles e sai do meu caminho. Né? Aí eles frearam e daqui a pouco eles voltaram. Quando voltaram, já vieram com a arma na mão. O que acontece? Nós estamos vendo ali o evento histórico. O evento histórico. Mas tinha outros elementos ali, que é aí que o apóstolo Paulo está fazendo. Eles estão ali comendo maná. É o maná? Eles estão comendo um manjar espiritual e não estavam sabendo. Tinha alguma coisa a mais. No evento ali, o que estava acontecendo? Aí, de repente, ele, irado, já começa ali o carona e já tira direção da minha cabeça. Dá o primeiro tiro, pá! Pensou que estourar o vidro e a minha cabeça estourar. O pastor Delemir, quando viu aquele tiro assim, ele falou, e matou o pastor Fabiano e me matou também. Aí começou a procurar o projeto. Dizem que, né, eu procurei ali na hora, porque dizem que quando o projétil entra, a gente não sente nada. Então, eu comecei a procurar onde eu estava sangrando e procurando, olhando para o pastor para ver o que estava acontecendo. Mas tinha algo meta-histórico acontecendo. E aí ele atirou a primeira vez, atirou a segunda, atirou a terceira, atirou a quarta. Teve uma hora que ele saiu até do carro, atirou no pneu do carro para ver se o carro parava e nada acontecia. Tem um evento meta-histórico aí. Nosso olho natural não viu absolutamente nada, mas tinha algo espiritual acontecendo. É exatamente essa dimensão que o povo de Israel não conseguia acompanhar. Eles tiveram privilégios de ver coisas que nós nunca vimos. Aquela nuvem de dia, aquela coluna de nuvem de dia, aquela coluna de fogo de noite. Eles não tinham a percepção do que estava acontecendo. Muitas das vezes acontece também conosco, porque o Senhor falou, os meus anjos não se apartam de vós. E nós não temos essa concepção, essa percepção. O Senhor nos lembrou na vigília, numa profecia, uma coisa muito impressionante, do fevereiro de 2013, que quando nós entramos no santuário, Ele nos saúda a cada um de nós. É bem, a gente passa ali, né? No santuário. Nem percebe. O Senhor falou, se você me saudar, eu vou responder, só não vou falar em voz humana, porque ninguém vai resistir. Percebem bem? É uma realidade. O Senhor falou que os anjos deles passeiam dentro do santuário e caminham da porta. Né? Às vezes você vê o diácono andando para lá e para cá. É a história, você está vendo o físico. Mas o espiritual, os meus anjos caminham da porta ao altar e do altar até a porta. Ele falou que um dia vai nos preparar para nós vermos isso acontecer. Amém. Os nossos olhos espirituais veem essa realidade na qual nós estamos envolvidos. Daí então, quando aquele episódio ali da Rio Magé, quando eles atiram e atiram, depois terminou, parece que os projetos todos do carona, o motorista chegou, pediu para ele sair da frente, com a mão dirigindo e com a outra, ele atirou e descarregou a arma em cima de nós, e o nosso carro intacto, caminhando, e o Senhor nos protegendo. É a meta-história, nós estamos envolvidos com algo extraordinário. E, por fim, nós chegamos até aquele ponto em que eles deram uma fechada, o nosso carro roda na pista, eles vêm em nossa direção, esse carro só pode ser blindado. Eu abri o vidro e falei, então o carro não é blindado. Não era blindado, mas estava blindado. Né? Aí quando eu abri assim, eles estão os dois ali fora, eu, há poder no sangue de Jesus, e pastor Delemir ali, nós começamos a clamar e clamamos, né? E quando ele atirou pela primeira vez, nós já acionamos a nossa arma que o Senhor mandou. Não entregue os vossos pertences aos bandidos, aos marginais. Quem tem essa ordem na terra aí? Hein? Só nós. Só nós. Não entregue os vossos pertences aos bandidos, aos marginais. E nós vivemos no Rio de Janeiro, sabemos o que é viver perigosamente. Esse é um evento que mostrou isso. E nós clamamos ao sangue de Jesus. Daqui a pouco a minha esposa olhou assim para ele e viu que o semblante dele mudou. Né? E eles falaram um para o outro assim, vamos embora. Com a arma na mão, foram embora. Com revólver, os dois com revólver, foram embora, pegaram o carro deles e seguiram viagem.
Aí eu falei, será que esse carro pega? Porque tinha dado uma trombada assim na gente. Aí eu liguei o carro, e o carro pegou e nós fomos embora. É a meta-história, é a história por trás da história. Então esse povo aqui, eles não estavam se apercebendo da grande bênção e da realidade que eles estavam participando. Eles estavam simplesmente acompanhando a história, fatos, eventos, estou num lugar ruim, estou numa situação difícil, esse ambiente é deserto, ele não é tão confortável, e eles só viam as coisas assim. E a comida que eles estavam comendo, diz aqui que eles estavam participando de um manjar espiritual. E tem mais, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, aquela água que jorrou da rocha. O apóstolo está dizendo, eles estavam bebendo de uma bebida espiritual e nem sabiam como é que eles estavam sendo alimentados, gente, naquele deserto. Ninguém fica doente, o sapato não envelhece, a roupa não envelhece, durante aquele tempo todo, vendo milagre e não se apercebendo da grandeza do que Deus estava fazendo na vida deles. É igual o físico Stephen Hawking, né, que eu fico avaliando. Chegou lá pelos 22 anos, ele teve aquele problema da amiotrofia, né, que é uma doença que vai degenerando a pessoa e em pouco tempo mata. Isso aconteceu lá no Brasil agora, recentemente, com uma senhora que era companheira de um professor, amigo meu, e ela teve essa enfermidade, acho que não demorou um ano, ela morreu. E o Stephen Hawking teve aquela enfermidade, a previsão dos médicos é que ele morreria logo, logo. Aí você vê, o indivíduo é ateu. O indivíduo é ateu, não crê em Deus. E Deus frustrou, operou um milagre que frustrou as expectativas dos médicos. E ele foi para 23 anos, 24 anos, 25 anos, 26 anos. A enfermidade não afetou o cérebro dele, um dos maiores físicos aí desse século, o Stephen Hawking, e chegou aos 75 anos. Não sei se ele em algum momento percebeu o que Deus fez na vida dele, porque essa enfermidade, segundo as expectativas dos médicos, mata e mata rápido. E no entanto ele ainda viveu até 75 anos. Recentemente ele morreu. Então o que acontece? Existem pessoas que não participam, é exatamente o que está acontecendo com a nação de Israel. Eles estão comendo comida espiritual, estão bebendo de uma bebida espiritual, mas não se percebem. E tem mais, diz assim, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Então tinha uma pedra espiritual que os seguia. Para eles estavam simplesmente ali no deserto, naquele ambiente horrível, e não sabiam que Jesus estava ali. O Jesus pré-encarnado estava ali, junto com eles, diz o apóstolo Paulo. É a meta-história, é a história por trás da história. E aí o que ele diz? Ele diz aqui, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Por que foi tão grave quando, aí o Salmo 106 diz que Moisés falou palavras com falta de prudência, e ele falou exatamente para quem quando ele fere a rocha? Quando ele afronta, seus rebeldes, vê se Deus pode tirar a água dessa rocha, Ivan. Em que ele estava batendo? E o que ele estava ferindo? Cristo. Por isso ele não pôde entrar na terra prometida. Percebe? E aí dizia, a pedra era Cristo. Então nós às vezes estamos em condições, em situações que parece que nós estamos sozinhos, mas nós nunca estamos sozinhos, irmãos. O Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre está do nosso lado. E os anjos de Deus estão sempre conosco. Na nossa casa, no nosso carro, no avião, em qualquer parte que nós estejamos. O Senhor não se afasta de nós. Guarda isso na sua mente. Guarda isso no seu cérebro. Deixa isso fazer com que se tornar essa realidade meta-histórica, uma realidade na sua vida. O Senhor diz que está conosco, está dentro do nosso lar. Um dia eu fiz um teste, falei para vocês, né? Eu fiz um teste lá em casa. Eu era recém-casado e tudo, aí estava para ir para o trabalho. E na hora de ir para o trabalho, o Senhor falou, tem um anjo dentro da minha casa. Eu falei, poxa, eu passo aqui, todo dia não falo com ele, não digo nada, né? Eu sou mal educado. Aí pensando comigo, bobeira, né, como a gente diz, né? Pensando ali comigo. Aí daqui a pouco, antes de sair, eu cheguei na porta, fiz uma oração. E falei, a paz do Senhor, varão. Falei assim, virando para a porta do quarto.
Para que eu falei? Irradiou uma coisa tão forte, uma presença tão forte, e tão forte, chegou assim, me envolveu ali. Quem disse que eu saí? Comecei a chorar na presença de Deus, né? Eu falei, imagina se ele fala. Meu Deus, aí pronto, aí era para o hospital ali pertinho da posse, né? E realmente ali eu constatei que o Senhor estava dentro do nosso lar. Mas Ele sempre está. Faz um teste, faz a sua prova, tenha a sua experiência. Não viva só do que me contaram, não. Viva a sua experiência. Nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. E o povo de Israel estava naquela situação, e olha só quem estava ali junto com eles, o próprio Cristo, pré-encarnado, andando junto com eles ali e os tirando do Egito. Conforme nós vamos ver em outra passagem, dizendo que o próprio Jesus, Hebreus vai dizer, os tirou do Egito. O Senhor os tirou do Egito. E eles tiveram esse privilégio, mas não se aperceberam desta realidade. E muitas das vezes acontece conosco. Às vezes a gente pensa, estou sozinho, estou desamparado, parece que o Senhor se esqueceu. Eu já falei isso até, né? Parece que o Senhor se esqueceu de mim. Né, Débora? Meu Deus, será que o Senhor está aqui com a gente, aqui nesse lugar? Né? Eu fiquei assim também um dia, né? E depois o Senhor tomou um profeta e disse, Ungido, fica dizendo lá que eu esqueci de ti. Como eu vou esquecer de ti? Estou juntinho de ti. Só não me apresento, porque se eu me apresentar, tu não vais aguentar, não vai resistir. Mas eu olho para ti assim e sorrio para ti, quase dizendo assim, seu bobo, igual mineiro, né? Seu bobo. Não é? E sorrio para ti e falo assim, e digo e falo, se ele soubesse o que está preparado para ele lá na frente. Olha só o que o Senhor falou. Aí a partir dali eu parei com essa bobeira de dizer que estou sozinho, desamparado, não é? Porque isso não é uma realidade. Passei a viver dentro dessa meta-história, com uma visão meta-histórica, percebeu, Tiago? Então nós nunca estamos sozinhos. E isso para nós é importante, por quê? Porque nós não podemos ficar sozinhos nem um segundo sequer, porque nós temos um adversário que quer o nosso mal, que quer nos destruir. E nós somos as testemunhas de Deus, nós somos aqueles que levamos, estamos com essa comunhão com Deus, e isso incomoda o nosso adversário. Por que ele não gosta de nós reunidos no santuário? O Senhor falou, porque a vossa comunhão atrapalha os planos dele. Então nós atrapalhamos os planos do adversário quando estamos reunidos no santuário, quando estamos reunidos em comunhão com o nosso Deus. Esta reunião aqui, ela é muito significativa para nós. De repente, Deus está mostrando para você algo que você precisava ver e precisa ver, que você não está sozinho, que o Senhor está do seu lado, mas você precisa ter essa consciência sempre. Quando você fizer a sua oração no seu cantinho, ou onde você estiver, no carro, que às vezes está trabalhando, para e pensa, ali Deus está ouvindo a sua oração, e tem um anjo do seu lado. Isso vai melhorar as nossas conversações, isso vai melhorar os nossos pensamentos, vai melhorar tudo, saber que nós estamos diante de Deus sempre. E olha que o apóstolo Paulo continua dizendo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Era propósito de Deus que aquela multidão caísse ali no deserto? Não era propósito de Deus. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então toda a trajetória desse povo sempre cai num erro, cai no outro erro, não é? E nós estudamos uma figura que para nós foi um professor. Quem? Balaão foi um professor para nós. O que no final, quando ele sai daquele domínio da vontade, como é que nós caminhamos? Diretiva, passou pela aprovativa, não vai, e depois soltou como um boi no pasto. Aí Balaão foi fazer exatamente aquilo que estava no seu propósito, daquilo que é um homem sem a direção de Deus. Enquanto ele estava nas rédeas ali de Deus, ele segurou as rédeas para mostrar que a divindade de Israel não é uma divindade manipulada pelos homens, mas se ela quiser, ela manipula o homem, ela segura o homem e ela faz do homem o que ele quer fazer. Não é? Quando Deus solta, Balaão vai lá pela cobiça do dinheiro, das riquezas que o Balaque
né, estava oferecendo pelo prêmio da injustiça, que vai ser chamado aqui no Novo Testamento, e então ele vai e obtém aquele prêmio e traz toda aquela tragédia para o povo de Israel. E a espada que o poupou quando o anjo se apresentou diante dele, o anjo do Senhor. E quem era aquele anjo do Senhor? Era o próprio Cristo pré-encarnado, tá? Isso é muito importante. E lá na frente essa espada o encontra no capítulo 31, que é o capítulo que nós vamos estudar na próxima lição. E aí então, tudo isso que aconteceu, por que o apóstolo Paulo está retomando isso para nós? Porque nós somos propensos também a ter o mesmo sentimento, a ter o mesmo tipo de visão, a ter o mesmo tipo de tentação. Vejam só o que ele diz aqui: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Lembram dessa passagem que nós estudamos, quando eles entraram pelo caminho da idolatria? E isso foi trágico para o povo de Israel. E os coríntios, que estavam vivendo dentro de um ambiente, dentro de um cenário em que a idolatria também oferecia todas estas facilidades, entre aspas, ali nos templos pagãos, o que acontece? Eles estavam sendo advertidos: não entra por esse caminho, não vai por esse caminho, porque vocês já conhecem a história de Israel, e esses exemplos ficaram para nós para ser um freio para nós. E ele então está dizendo para que não fossem eles idólatras. E diz: mas e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Então aqui nós percebemos que é algo muito importante na questão de eles cederam à tentação das mulheres midianitas e das moabitas e foram para o templo de Baal para poder comer dos sacrifícios da idolatria e participar da prostituição cultual, dos cultos de fertilidade, lá nas montanhas lá do Peor, onde estava o Baal, né? E aí aquele dia foi um dia de tragédia. O diácono Reginaldo hoje apontou que o apóstolo Paulo fala 23.000, e no texto que nós estudamos fala 24.000. Então, é uma das coisas que eu estava dando uma pesquisada, inclusive ninguém tem uma resposta satisfatória. Todos os manuscritos, inclusive eu consultei ali os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todos eles dizem exatamente 23.000. Uns manuscritos posteriores fazem uma conformação, né, e alteram para 24.000, mas os mais antigos mantêm esses 23.000. Calvino deu uma solução muito simples, o Benjamin reiterou essa mesma solução, e nós também de vez em quando fazemos isso, né? Por exemplo, você tem lá, morreu 23.647 pessoas. Então há sempre a tendência de você, numa fala, né, ou você usa o limite mínimo, inferior, ou o limite superior. Ou você usa o 23.000, ou você usa o 24 para não chegar a 23.647. 23.647. 23.000, ou então 24.000, arredonda para cima ou arredonda para baixo. Então o apóstolo Paulo aqui, segundo o Calvino dá a sugestão, ele arredonda para baixo. Ele faz uma aproximação para baixo. Mas isso não é tão relevante aqui na questão. Por quê? Porque o que mais deve ser o foco da questão é o que aconteceu para que essa praga irrompesse no meio do povo de Deus. Balaão instruiu Balaque para que ele introduzisse as mulheres, e elas então levaram o povo de Israel ao sacrifício dos seus deuses, ao sacrifício da idolatria, à prática da prostituição cultual. Muitos entraram nessa situação, e aí o que acontece? Eles sofreram a punição de Deus. E diz aqui: não tentemos ou não provemos a Cristo como alguns deles também tentaram, provaram e pereceram pelas serpentes. Também lembramos desse episódio, né, que aconteceu. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então todas as coisas que ele está enumerando aqui são coisas que provocaram a ira de Deus e podem provocar a ira de Deus e a repreensão de Deus na vida do seu povo. Hoje, isso aqui é o Novo Testamento. Nós estamos lendo o Novo Testamento.
E muitos não apercebidos disso estão aí vivendo uma vida totalmente fora do padrão daquilo que Deus quer, vivendo uma vida totalmente desleixada, pensando que agora é o tempo da graça, e como se a graça fosse uma liberdade para se viver, uma libertinagem. E na realidade as coisas não são assim. Hoje nós estamos vivendo num regime de relação com Deus muito mais sério do que o Antigo Testamento, conforme o escritor aos Hebreus bem diz, né? Nós não chegamos agora a simplesmente a um altar que era simbólico, mas agora nós estamos na realidade final. E aí não tem mais volta. É um caminho que não tem mais volta. Por isso temos que ser um povo que viva essa dimensão, que consiga estudar e entender a meta-história e se aproveite disso para o bem, para que nós possamos desfrutar essas coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Estarmos aqui no culto sentado e o Senhor visitar os nossos corações, renovar você no Espírito Santo, batizar quem não é do Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós estamos envolvidos nisso e é disso que nós precisamos. E buscarmos isso, e estarmos inteirados disso. E não nos esquecermos da nossa relação com Deus, que é uma relação que Deus tem ciúme de nós. Deus tem ciúmes de nós. Nós não podemos, em hipótese alguma, viver como outros aí vivem, não é? Igual salmista. Eu penso uma coisa errada, daqui a pouco o Senhor está em cima de mim. E os ímpios estão aí, vivendo à vontade. E hoje também de ver, né, certas pessoas que são, dizem crentes, vivem à vontade, não querem nem saber, não tem relação nenhuma com Deus, não tem, nem, então é vivendo do modo que eles bem entendem, né? E muitos na promiscuidade, na imoralidade sexual e uma série de outras coisas, como se nada tivesse de diferente, nada fosse afetar a vida deles com Deus. E aí então o apóstolo Paulo fecha essa sessão dizendo que algo muito importante nós precisamos fazer. Ele diz: olha, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então o apóstolo Paulo está aqui nos mostrando que todas essas coisas aconteceram a eles por figuras, eles não se aperceberam da realidade em que estavam vivendo, sofreram, foram punidos, e ele diz: olha, todas essas coisas aconteceram para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Ou seja, tenha cuidado para que não caia. E ele nos diz algo no fechamento dessa nossa mensagem, dessa nossa reflexão, que eu gostaria de deixar para todos os irmãos prestarem bastante atenção. Ele diz: olha, não veio sobre vós tentação senão humana, ou seja, tentação que venha na dimensão de que todos os seres humanos já passaram por elas. Ele diz: não veio. Mas o que ele diz? Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, ou seja, do que vocês possam suportar. Ou seja, quando Deus permite a tentação na nossa vida, Ele não permite algo que esteja além das nossas forças. Mas é importante também que nós nos lembremos daquilo. Uma vez eu estava ensinando esse texto na classe de jovens lá em Acari. Eu me lembro que o diácono Orisvaldo, que era jovem naquela época, perguntou: mas pastor, se o Senhor diz, aí usando o apóstolo Paulo, que não nos deixará tentar acima do que nós podemos suportar, então por que o crente, tem crentes que caem? Aí eu falei para ele: porque não é só isso aqui. O apóstolo Paulo também, se você relembrar que Hebreus, na hora eu respondi para ele, se você relembrar o que Hebreus diz, é que nós devemos o quê? Chegar com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos graça e misericórdia para sermos ajudados em ocasião oportuna. Aí eu pergunto: quando acontece de o crente na tentação cair, qual é a preparação que ele buscou? Buscou o Senhor, orou, jejuou, consagrou, estudou a palavra, vigiou, fez todos os seus requisitos? Aí eu dei um exemplo para ele. Vamos lá, 2 indivíduos vão entrar no ringue, a luta está marcada. No final do mês vai ter aquela luta. Aí tem um mês inteiro para treinar. Um vai, treina, usa um boxe, né? Treina, se prepara,
e pega ali aquele saco de areia, soca mesmo, fica com a potência nos músculos. O outro dorme durante o mês inteiro, come, bebe, não se prepara. Vão os dois para o ringue. Chegou o momento do teste. O que acontece com aquele que se preparou, está com a musculatura toda preparada, está com uma potência, né, do soco, e o outro para lá, né, todo, não se preparou nem nada, e entra os dois no ringue. O que acontece? Não passa do primeiro round. É assim, é o momento em que você se defronta com o seu adversário. E o Senhor falou, se o crente não tiver poder, o inimigo tem. Aí o crente não se prepara, o crente não busca, o crente não jejua, o crente não ora. Aí chega na hora, quando chega o Senhor, agora é o dia da sua tentação, é hoje, a prova é hoje, vai lá pro ringue. Aí você, o cara bate, mas bate com vontade, né? O juiz tem que correr logo, senão ele acaba destroçando e matando até o pobrezinho, né? Aí vira saco de pancada, né? Você pega o UFC, então você já viu que o negócio é sério, né? E boxe também é sério. Estou dando esse exemplo exatamente porque qual é a explicação? Que no momento da tentação não está preparado, quando vem a tentação, quando vem a provação, cai porque não estava preparado. E aí aquela luta que se ele tivesse orado, se ele tivesse buscado, se ele tivesse vigiado, não aconteceria a sua derrota. Então aí ele ficou assim, agora eu entendi, então eu vou me preparar. Exatamente, é o que nós todos devemos fazer. Então ele diz aqui, antes com a tentação também dará também o escape para que a possais suportar. Então aqui tem uma porta ainda de escape, né? Às vezes acontece que no momento da tentação Deus pode ainda ser misericordioso, apesar de o lutador não ter se preparado, não ter pegado lá, né, dado soco lá no saco de areia, não está com a musculatura preparada para enfrentar o seu oponente. Aí Deus ainda pode ter misericórdia e comprar a briga e ainda dar o escape, o livramento. Mas preparemos, busquemos ao Senhor, continuemos em oração, porque quando o adversário chegar, você precisa estar preparado. Porque chega no momento da provação, se a gente ali está, né, totalmente despreparado naquele momento ali que o adversário chegou para tirar as nossas vidas, né, e um, né, está em adultério, o outro está ali em adultério, está em pecado, e chega uma hora dessa, já era, né, já era. O adversário faz aquilo que ele sabe fazer, destrói. Mas como estávamos com a vida na presença do Senhor, aí o Senhor depois falou para nós, aí vem a meta-história, para a gente fechar. Ungidos meus, se vós pudesseis contemplar quantos anjos estavam ali vos protegendo. Eu tenho anjos às minhas ordens para vos livrarem de todo o mal. Percebe? É a meta-história. Nós estamos vivendo assim. O Senhor está com você, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. Não se esqueça disso. No seu carro, no seu trabalho, dentro de casa, o Senhor falou que habita em lares que tem paz. Então, um lar que tem briga, que tem contenda, expulsa a presença de Deus. Mas lares que tem paz, que a oração, né, coloca coisas boas, hinos. Então, aí é um ambiente em que o Senhor se faz presente e abençoa. E o Senhor, então, nos deu uma semana com visão de meta-história, sabendo que o Senhor está sempre juntinho de nós, que o Senhor nos abençoe. Amém.